Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa primeira teleaula referente à disciplina de Gestão da Produção. Eu sou o professor Eduardo Nogueira, sou especialista em Gestão Estratégica de Marketing e também mestre em Administração. Para mim é uma grande satisfação estar aqui e poder conduzir este conteúdo tão importante dentro dos nossos estudos, falar sobre a administração da produção, um dos temas mais relevantes, dentro da nossa área, considerando aí o ambiente gerencial. São conceitos elementares dentro do nosso conteúdo, dentro da nossa área. Então eu tenho o enorme prazer em destacar e iniciar essa disciplina. Vamos colocar o primeiro ponto aí na tela. Então essa é a nossa primeira aula. Falaremos sobre sistemas de produção, dando início então à disciplina de gestão da produção. Portanto, essa primeira aula tem o objetivo de destacar a interpretação do capítulo 1 do nosso livro, dando ênfase aos principais conceitos relacionados aos sistemas de produção. Objetivos de aprendizagem: compreensão a respeito dos métodos, técnicas de gestão da produção, as características dos sistemas de produção e seus impactos para a gestão organizacional de modo geral. Então, a gente vai trazer aqui nessa disciplina condições que nos ajudem a compreender os principais métodos, técnicas e ferramentas utilizadas na área da administração, pensando, sobretudo, em um ambiente de produtividade, seja uma indústria, um setor varejista ou qualquer outro modelo de organização que tenha processos de fabricação ou algum processo produtivo. A gente traz essa discussão no decorrer do nosso conteúdo. Bibliografia básica. Este é o nosso livro, o livro que você deve acessar na sua área restrita. É importante que você faça a leitura deste material, resolva os exercícios, coloque ali os principais exemplos para que você consiga compará-los com aquilo que a gente está trazendo aqui no nosso conteúdo e dessa forma você consiga absorver melhor os conceitos e temas que estão propostos aqui na nossa primeira aula. Então, esse é o nosso livro, o livro de gestão da produção. Com base nessa bibliografia, a gente vai conduzir então todo o nosso conteúdo. O que esperar da disciplina de gestão da produção? De modo geral, essa é a estrutura da disciplina como um todo. Então, em cada aula, traremos a interpretação e os principais temas referentes a cada unidade do nosso livro, que eu acabei de destacar. Então, nessa aula, falaremos sobre sistemas de produção, dando ênfase, portanto, à primeira unidade do nosso livro. Na aula 2, traremos a importância e alguns requisitos de mapeamento do processo produtivo, dando ênfase, portanto, à segunda aula, a interpretação do capítulo 2. No capítulo 3, correspondente à terceira aula, falaremos sobre estratégia, planejamento e tomada de decisão e as suas conexões com as dimensões produtivas. E na última aula, no fechamento, traremos técnicas, conceitos e principais características referentes a planejamento, programação e controle da produção. Então, de modo geral, essa é a estrutura da disciplina, é isso que pretendemos trazer aqui em toda a nossa discussão, é isso que você deve esperar do conteúdo, conceitos, técnicas, ferramentas que possam contribuir para que essa discussão seja ampliada e você consiga compreender cada vez mais esses conceitos referentes à administração da produção. Mais um ponto que eu destaco na tela, e aí entrando na aula de hoje, contextualizando essa primeira aula, unidade 1, sistemas de produção, como eu já mencionei, referente ao capítulo 1 do nosso livro, e nesse sentido trabalharemos alguns temas relacionados aos principais conceitos e fundamentos da administração da produção, trazendo conceitos principais, um pouco da perspectiva histórica, de onde surgiu as principais noções referentes à gestão da produção. Falaremos sobre planejamento, localização das instalações e aí critérios e requisitos do ponto de vista mais técnico, pensando na produtividade, assim como desenvolvimento de projeto referente ao produto e referente ao processo produtivo, dando ênfase a essas questões elementares. Então, essa é a primeira unidade, uma aula, portanto, introdutória, que tem o objetivo de trazer conceitos iniciais, técnicas e ferramentas que possam ser fundamentais dentro da sua área de estudo e, sobretudo, na implementação dentro aí da sua organização, pensando em sistemas, mecanismos de administração da produção. Fundamentos da administração da produção. Eu trago nesse momento os principais fundamentos e conceitos que estão
totalmente relacionados a toda essa ideia envolvendo gerenciamento da produção, administração de processos produtivos, né, que são conceitos que muitas vezes vão permear aí o seu dia a dia, a sua área profissional. Vamos colocar aí na tela. Então esse é o primeiro conceito, um conceito que nos ajuda a destacar as principais características de toda essa noção envolvendo a administração da produção. Então nada mais do que significa, né, o planejamento, organização, direção e controle das atividades produtivas organizacionais. É disso que se trata, né, todo o conteúdo referente à administração da produção. Falar em gestão da produção reúne pessoas, dinheiro, máquinas, materiais, métodos e informações voltadas, né, para a satisfação das exigências e expectativas dos principais interessados. Então nós temos aqui os principais conceitos da administração, planejamento, todo processo produtivo requer planejamento, formas e métodos de organização, direcionamento e controle e monitoramento, né, para que você consiga atingir níveis de eficiência. Então, de modo geral, esse é o conceito de gestão da produção, né, de administração da produção, que vai nortear toda a discussão da nossa disciplina. Ainda dentro dessa perspectiva, o que é produção? É a transformação de entradas em saídas, né? As entradas são os inputs e as saídas são os outputs. A produção, portanto, é um processo de criação de valores. Esse é um ponto importante, né? As empresas desenvolvem seus processos produtivos para que elas consigam agregar valor. E aqui você tem, então, as entradas, são definidas como recursos necessários para a realização da produção. Então, tudo aquilo que você necessita para que a sua produção possa ser implementada. Então, instalações, dinheiro, mão de obra, tecnologia, informações e matéria-prima. Então, esse conceito de inputs, né, as entradas, do ponto de vista geral, são os principais recursos necessários para qualquer processo produtivo. Já as saídas é justamente aquilo que será produzido, os resultados dessa transformação diante desse processo produtivo. Então, geralmente, você produz bens, produz serviços e produz informações. De modo geral, esse esquema bem representado traz a essência do sistema de produção, né? Os inputs, onde o gestor deve atuar de uma maneira muito cautelosa e com planejamento, avaliando cuidadosamente sua equipe, instalações, materiais, energia, toda essa estruturação inicial para que as empresas consigam entregar seus bens, serviços e informações. E o processo de gestão da produção envolvido em toda essa etapa de processamento, transformação. E aí entra o trabalho do gestor responsável pela administração da produção, justamente desenvolver mecanismos e técnicas para que ele consiga desenvolver cada vez mais um nível de produtividade que consiga atingir patamares de eficiência, que tenha performance organizacional. São questões que muitas vezes os gestores eles precisam pensar em toda a etapa do processo produtivo. Muitas vezes as empresas abrem suas portas e deixam a desejar no que se refere à organização das atividades, ao planejamento. Então, falar em administração da produção implica justamente trabalhar com os principais recursos necessários, desenvolver capacidades de transformação para que você consiga entregar produtos e serviços para os principais interessados. Retornando aqui para a tela, então nós temos aí essa perspectiva, essa relação entre entradas e saídas, né, que compõe, que constitui o conceito de administração da produção, dentro dos seus principais fundamentos. Por que, então, fazer a gestão da produção? As grandes transformações no ambiente organizacional exigem das empresas novas formas de realizar suas atividades produtivas, né? Cada vez mais você tem aí um nível de competitividade muito intenso entre as empresas, entre as organizações. Então, aquela que consegue gerenciar seus níveis de produção, buscando cada vez mais analisar o seu nível de desempenho, indicadores que possam traduzir e atestar a qualidade do seu processo, reduzindo custos e alcançando níveis de eficácia e eficiência, são resultados, né, que muitas vezes os gestores eles devem buscar e nesse meio tempo, nesse caminho, você acaba enfrentando muitos desafios, né? Então, gerenciar a produção significa avaliar a performance, analisar indicadores de qualidade, reduzir custos e buscar níveis de eficiência. Então, a gestão da produção ela está totalmente atrelada ao desempenho estratégico da organização. Se você tem uma empresa que contém processos produtivos eficientes, que consigam aproveitar ao máximo os seus recursos da melhor forma possível, então você tem condições
de alcançar resultados, o nível de desempenho que o mercado acaba exigindo, né? Então, falar em produção e a sua conexão com o desempenho estratégico, é fundamental que os gestores avaliem cuidadosamente todo o dimensionamento dos custos, né? Visando a sua redução, buscando maiores margens de lucratividade, margens de produtividade e, consequentemente, preços mais competitivos. Na medida que você tem um custo bem elaborado, você consegue trabalhar uma política de preço muito mais estruturada. Além disso, a qualidade, um dos requisitos mais importantes na atualidade, cada vez mais os clientes, consumidores, o mercado de modo geral, exige altos níveis de qualidade, níveis de desempenho, e isso deve ser algo extremamente relevante para o gestor que trabalha com o gerenciamento da produção, desempenho de entrega, confiabilidade, velocidade no atendimento de prazos, a capacidade da sua empresa em atender prazos, em cumprir seus compromissos, isso é fundamental. Flexibilidade para que as empresas consigam desenvolver capacidade de mudança, de adaptação e transformação, sobretudo em cenários de crise, em cenários de conflitos, vamos dizer assim, entre as empresas, entre a própria estrutura de mercado, né? E pensar em inovações, meio ambiente e diferentes nichos, né, que as empresas devem buscar trabalhar a todo momento. Então, são pontos fundamentais que eu destaco nesse momento, que nos ajudam a desenvolver justamente o conceito de administração da produção, os seus fundamentos mais importantes. Então, toda a produção ela precisa aproveitar muito bem os seus recursos de entrada, transformar isso em saídas que possam ser, vamos dizer assim, que possam atender os requisitos dos clientes, requisitos dos consumidores, dos principais interessados. E aí, a grande sacada do gestor é justamente desenvolver um processo produtivo que consiga minimizar custos, que consiga, de fato, atender níveis de qualidade dentro das expectativas do mercado, buscando cada vez mais eficiência e desempenho organizacional. Voltando aqui para a tela, então, o último ponto que a gente destaca nesse sentido, os principais sistemas de produção, que geralmente eles estão totalmente alinhados, né, às estratégias e aquilo que você vai produzir. Então, a natureza dos produtos também são classificações importantes. Se eu vou trabalhar com produtos que demandam um nível de produção mais intenso, contínuo ou personalizado, né, grau de padronização dos produtos, quando se fala em indústria, quando se fala em processo produtivo. Então, você tem aqui algumas condições que são importantes e que nos ajudam a evidenciar esses principais conceitos e noções relacionados ao gerenciamento da produção. Então, são conceitos introdutórios, uma perspectiva inicial para que a gente consiga destacar os principais fundamentos, a principal definição a respeito de todo esse processo envolvendo a administração da produção. Conceitos de gestão da produção. Eu trago nesse momento uma perspectiva histórica e conceitual referente a essa ideia envolvendo a administração da produção, por que as empresas começaram a desenvolver sistematicamente esse tipo de estudos, de onde veio toda essa perspectiva e quais são os principais fundamentos que os gestores utilizam até os dias de hoje, considerando todo esse dimensionamento a respeito da gestão da produção. Vamos colocar aí na tela. Então, um marco histórico que a gente pode brevemente destacar aqui a respeito dessas principais noções, né, sobre gestão da produção. Então, essas ideias, embora elas se consolidaram e foram sistematizadas entre ali o século XVIII, XIX e XX, muito antes, se você for olhar para o século XVII, né, o século XVI, XVII, você já tinha as oficinas artesanais, onde já existiam processos produtivos, ainda que de maneira manual, né? E isso foi sendo transformado em virtude da expansão das tecnologias. Então, você tem no século XVIII a descoberta da máquina a vapor, que foi uma das tecnologias que trouxe justamente a Revolução Industrial na Europa. Então, além da máquina a vapor, a ferrovia e procedimentos que começaram a ser implementados, de fato transformaram as cidades, né, daquele período, lá do século XVIII para o XIX, onde você teve a primeira Revolução Industrial. E, ao longo do tempo, as empresas foram se modernizando, os processos foram se ampliando e começam-se a surgir pensadores e escolas de negócios e toda essa perspectiva envolvendo gestão da produção, onde você tem, entre o século XIX e século XX, os conceitos relacionados à administração da produção, o desenvolvimento da produção em massa, os sistemas
produtivos da linha de produção japonesa, além de todos os processos de globalização, qualidade, automação, desenvolvimento da tecnologia, que trouxe toda essa transformação, culminando em todos esses processos que a gente tem até os dias atuais. E alguns pensadores que foram importantes, né, nesse período. Né? Quando se fala em gestão da produção, você tem, sobretudo, o Frederick Taylor e o Fayol como um dos principais expoentes, né? E aqui no século XX, no início do século XX, você tem a sistematização de todo um conhecimento relacionado à área da produção com a administração científica e a administração clássica, né? Toda uma abordagem teórica que trouxe conceitos importantes. E antes disso, você tinha alguns pensadores que trabalhavam no campo da economia, da perspectiva social, que trouxeram ideias, né, que relacionaram muito esse desenvolvimento econômico, mercadológico e, sobretudo, das empresas. E essas teorias foram se modernizando, então, cada vez mais a perspectiva humana, e aí pensar no trabalhador ali, no processo de produção, questões comportamentais, além de toda a abordagem sistêmica, né, que foi sendo construída e que deu margem para os principais conceitos dentro da administração da produção. Então, apenas um breve contexto histórico para que a gente consiga nos posicionarmos, né, de onde esses estudos realmente surgiram. Então, você tem, desde o século XVII, século XVIII, já havia processos de produção sendo organizados dentro das organizações, dentro dos setores que ali, ainda que marginal, nas cidades europeias começaram a surgir. E você tem no século XIX e século XX, de fato, a consolidação dessas grandes indústrias, processos que começaram a ser executados, e ao longo dos anos isso foi sendo organizado por esses principais pensadores, sobretudo pela área da administração, né, em consonância com outros campos do conhecimento, e trouxe esses principais conceitos referentes à administração da produção. Vamos colocar mais um ponto aí na tela. Então, nesse ponto de vista, você tem a administração científica, que eu gostaria de destacar. Um dos principais expoentes foi o Taylor, um engenheiro americano, que implementou dentro das fábricas, tanto fábricas americanas quanto fábricas europeias, a ênfase nas tarefas. Então, esse engenheiro ele começou a avaliar as tarefas dos trabalhadores, calculando seus tempos e movimentos. E com isso, ele traz toda uma estrutura de divisão do trabalho, de especialização, que trouxe as ideias que a gente tem hoje em termos de trabalho especializado, padronizado, dando ênfase justamente na melhoria em termos de eficiência operacional. Então, de acordo com o Taylor, era preciso calcular tempos e movimentos dos trabalhadores para que o gestor pudesse avaliar nível de eficiência. Então, era um processo de racionalização do trabalho, onde você tinha a relação homem-máquina muito bem estruturada em termos matemáticos. E nas empresas Ford, então você tem toda a ideia do Fordismo, onde a linha de montagem foi implementada, tendo por base esses métodos científicos do Taylor. Isso foi evoluindo em outros campos também, como por exemplo na Europa, você tem a conhecida teoria clássica, cujo um dos seus expoentes é o Fayol, onde ele traz também outros conceitos que são importantes até os dias de hoje, como a estrutura de funções e departamentos, a separação dos processos em cargos, em unidades de comando, então trazendo essa ideia de hierarquia, de organograma, princípios gerais como previsão, organização, comando, controle e coordenação. Foram pontos que foram destacados nesse período, né? Então, por que eu trouxe essas abordagens? Porque são abordagens principais dentro dos estudos da administração. E a maioria desses conceitos, como racionalização do trabalho, eficiência produtiva, são conceitos que foram desenvolvidos e muitas vezes ampliados por esses pensadores dentro das organizações, e isso fez com que as empresas transformassem seu processo produtivo, buscando muito mais eficiência, especializando o trabalho, segmentando a organização em diferentes funções, e isso aumentou de maneira significativa a produtividade. Então você tem, no século XX, sobretudo no período das guerras e pós-guerra, uma expansão industrial jamais vista, e a incorporação de tecnologia e todo esse processo científico de estudos incorporado aos processos produtivos, e que a gente tem toda essa bagagem conceitual até os dias de hoje. Vamos colocar aqui na tela. Então você tem essa perspectiva teórica, né, que eu gostaria de destacar, e os principais conceitos que foram emergindo, né, desses estudos. Conceito de eficácia, que significa a medida de atingir metas e objetivos estabelecidos. Então, se você tem um objetivo e consegue atendê-lo, então você foi eficaz. A eficiência é a medida que relaciona
como fazer, qual a saída, o resultado, em função daquilo que você investiu. Se eu consigo fabricar 100 carros diários utilizando menos matéria-prima ou menos operadores do que eu estava prevendo, eu posso considerar que eu fui eficiente. Então, são conceitos que têm uma relação direta com toda essa projeção histórica que veio desses estudos, sobretudo na perspectiva da abordagem do Taylor. Além disso, e aí outros conceitos que foram sendo desenvolvidos logo após toda essa perspectiva, o conceito de manufatura, né? Que é o sistema de fabricação de grande quantidade, de forma padronizada em série. Então, você tem essa ideia de padronização e série, customização, personalização, adaptação, adequação. Quando você tem a linha de produção japonesa, pós anos 80, você tem essa perspectiva de produtos customizados, uma nova abordagem que foi sendo introduzida, conceito de outsourcing, subcontratação, terceirização, e aí são conceitos mais atuais, né? Outsourcing significa terceirização, então muitas vezes você não tem uma tecnologia na sua empresa, você quer terceirizar, esse é um conceito importante. Conceito de just-in-time, lean manufacturing, que são conceitos provenientes da filosofia japonesa de gestão. Just-in-time é a filosofia que visa a redução de estoques, produzindo somente a quantidade necessária no tempo necessário. Lean manufacturing significa produção enxuta. É uma filosofia operacional que visa eliminação de desperdícios e criação de valores, que tem também na sua base o próprio just-in-time. Engenharia simultânea é um envolvimento da gestão da produção, ainda no desenvolvimento do produto, buscando antever processos e possíveis ocorrências. Então, você tem aí conceitos importantes. Além disso, as principais áreas de decisões que foram incorporadas e diz respeito também ao trabalho do gestor responsável pela produção. Ele precisa avaliar instalações, capacidade produtiva, nível de tecnologia, integração, processos organizacionais, recursos humanos, qualidade, planejamento, controle da produção e inovações. São áreas de decisões e parâmetros fundamentais para todos os gestores que estão envolvidos diretamente em processo de produção. Então, são alguns pontos que nos ajudam a traduzir a importância desses conceitos, um pouco dessa origem histórica é importante para que a gente consiga avaliar de onde vieram esses principais conceitos e quais são os rumos que cada vez mais a área da administração da produção tem apresentado para nós enquanto gestores e para você que pretende implementar essas situações. É importante compreender esses principais conceitos referente à área da gestão da produção. Planejamento e capacidade produtiva. Um dos pontos mais importantes que diz respeito ao trabalho do gestor de produção é a definição sobre a capacidade produtiva do seu negócio. Muitas vezes a empresa abre suas portas e não dimensiona corretamente a sua capacidade de produção, até onde a sua infraestrutura pode atender os seus clientes, os requisitos de mercado, quais são os principais parâmetros que devem ser avaliados. Então, brevemente, a gente destaca algumas questões nesse momento. Vamos colocar aqui na tela. Então, dois conceitos importantes dentro aqui da nossa abordagem é o conceito de planejamento e o conceito de capacidade produtiva. Então, todo gestor que atua diretamente na área da produção, ele precisa desenvolver mecanismos, ferramentas, sistemas dentro de um planejamento. Todo administrador ele precisa considerar essa etapa como uma das mais importantes, a etapa do planejamento, e, consequentemente, vai ser importante para a definição da capacidade produtiva. Então, planejamento é a estratégia, são projeções, preparação, organização, métodos de trabalho, avaliação de desempenho são os principais critérios para que o gestor ele possa planejar e desenvolver sua estrutura produtiva. E a capacidade produtiva significa o limite superior de carga que uma unidade operacional pode suportar. Então, pode ser uma fábrica, um departamento, uma máquina, uma loja, um funcionamento. Qual a capacidade produtiva dos meus equipamentos, da minha empresa, da minha loja? Então, como é que eu devo desenvolver isso internamente? Quais são os principais parâmetros que devem ser estabelecidos? O gestor, ele precisa de fato desenvolver todo um planejamento para que ele consiga fazer projeções, avaliando sua infraestrutura, então seus recursos de entrada, quais são os processos necessários para que esses recursos possam ser utilizados de forma eficiente e para que o mercado consumidor, aquilo que ele pretende oferecer, possa ser produzido e atendido da melhor forma possível. Mais um ponto que eu destaco aqui na tela. Então vamos entrar nessa discussão, né? Capacidade produtiva e plano de produção. Muitas vezes,
toda essa etapa de planejamento, ela vai definir questões de tomada de decisão, como, por exemplo, expandir ou não as instalações já existentes, quando eu devo adquirir uma nova instalação, se eu devo aumentar ou diminuir a quantidade de pessoas na minha equipe, no meu processo produtivo, determinando despesas, receitas e lucratividade. Tudo isso faz parte do plano de produção, que precisa ser gerenciado e precisa desenvolver toda essa capacidade produtiva. Então vamos detalhar cada um desses pontos, né? Falando sobre definições e aplicações da capacidade produtiva. Vou trazer aqui 4 conceitos sobre capacidade produtiva. Primeiro, é a capacidade instalada. Significa isso? É a capacidade máxima teórica que uma empresa pode produzir se trabalhar ininterruptamente, sem considerar nenhuma perda. Então, quando você faz o cálculo da sua capacidade sem considerar nenhuma perda e não considerando pausa, como se a sua máquina ou sua empresa produzisse sem parar, você tem a ideia, a noção, o cálculo da capacidade instalada. Então, a capacidade instalada, ela pode ser calculada como a quantidade de tempo disponível. Então, se você tem um turno, ou trabalha com 2 turnos, então 8 horas ou 16 horas de trabalho, né? Ou se você trabalhar 24 horas, isso vai depender da sua produção, né? Dividido pelo tempo que você leva para produzir uma determinada unidade desse produto. Então, esse cálculo, ele fornece a capacidade instalada, né? Então, você tem aí essa informação. O segundo ponto é a capacidade nominal. Então, vou colocar aqui, capacidade nominal. É a capacidade máxima de produção de um posto operativo, descontando o período de preparação. Geralmente você tem etapa de manutenção ou setup de máquina, né, onde você troca um lote por outro, né, e isso precisa ser descontado na capacidade nominal. Então a capacidade nominal é a quantidade de tempo disponível menos o tempo de preparação e manutenção dividido pelo tempo de produção. Então você tem esse cálculo, né? Acaba que você pode usar também a capacidade instalada menos todo esse cálculo para que você tenha a capacidade nominal, né? Então você tem aqui um outro conceito, onde você desconta período de preparação, setup, né? Terceiro conceito, capacidade efetiva. É a capacidade de produção máxima de um processo sob condições normais, subtraindo as perdas, manutenção corretiva, troca de turno, intervalo para refeições, alimentação de linha, balanceamento. Então você considera já os cálculos da capacidade nominal, considera ainda todas essas perdas para calcular a capacidade efetiva. Então a capacidade efetiva é igual à capacidade nominal multiplicado pela eficiência, né? Geralmente a eficiência é um cálculo um pouco mais complexo, onde você precisa de informações gerais a respeito da sua empresa, a gente não vai nos aprofundarmos sobre isso. Nos exercícios que você tem no material, geralmente a eficiência ela vai te dar em porcentagem para que você possa calcular. Então, de modo geral, você tem esse conceito, o importante é o conceito de capacidade efetiva. E por fim, capacidade realizada, conceito que aquilo que realmente aconteceu num determinado período. Então aqui você considera perda planejada, perda não planejada, a capacidade efetiva que você calculou anteriormente, que é falta de matéria-prima, energia elétrica, funcionários, então aquilo que de fato houve na sua produtividade, né? Então você tem a capacidade efetiva menos perdas não planejadas. Então são níveis conceituais que o gestor ele precisa definir dentro da sua organização para que ele consiga dimensionar corretamente a capacidade da sua infraestrutura, se ele deve expandir ou não. Isso muitas vezes servirá de base para que o gestor possa desenvolver um processo de tomada de decisão. Então, quando eu devo expandir a minha produção? Será que eu devo contratar mais pessoas? Devo especializar, de repente, um processo aqui que eu não estou conseguindo deixá-lo eficiente? Até que ponto eu devo estruturar todo o caminho crítico da minha produção e desenvolver um novo layout? Então, são condições que, na determinação da capacidade produtiva, você, enquanto gestor, pode tomar diversas decisões e contribuir para que você desenvolva um processo com muito mais eficiência e performance organizacional. Mais um ponto que eu destaco aqui, além de toda essa conceituação, a importância das questões estratégicas, né, associadas ao cálculo da capacidade produtiva. Então, todo esse dimensionamento que você faz, considerando a capacidade produtiva, depois isso deve ser confrontado com as projeções de demanda. Então,
quais são as ofertas de recursos da sua empresa, se eu preciso contratar mais gente, pagar mais hora extra, subcontratar, ou gerenciar melhor minha parte de suprimentos e gerenciamento de estoque. Então, eu tenho que alinhar muito essa dimensão de recursos, isso tem a ver também com a sua capacidade produtiva, com as demandas, né? Então, a partir disso, eu vou definir precificação, promoções, de repente eu quero desenvolver uma promoção, aí, os processos produtivos precisam estar preparados, não adianta nada eu fazer uma promoção, vender um monte e não conseguir entregar. E estruturação das entregas. Então, de modo geral, esses conceitos são importantes para que você consiga cada vez mais desenvolver de maneira organizada seu processo produtivo, buscar performance, buscar muito mais eficiência, considerando todo esse dimensionamento envolvendo demanda e oferta e, sobretudo, dando destaque aos conceitos de capacidade produtiva. Situação problema 1. Eu trago nesse momento uma situação problema, um breve contexto profissional, apenas para que a gente consiga estabelecer uma reflexão e que de alguma maneira a gente consiga trazer um pouco dessa teoria para pensarmos na prática, no dia a dia do profissional. Vamos colocar aqui na tela. Então é o contexto que tem no nosso livro. Na primeira unidade você tem a interpretação dessa situação problema, né, que é o caso da empresa Vila Grega, uma empresa fictícia, e que trabalha no segmento de vestuário, consolidada no mercado por meio de suas marcas e roupas sociais masculinas. Então, estamos falando aqui de um processo produtivo no setor vestuário. Nos últimos anos, com o crescimento das vendas de paletó, a empresa começou a crescer e tem uma expectativa de crescimento de 10% para o próximo ano. Uma projeção interessante. É uma empresa de gestão familiar, centralizada no senhor Eucário, que é o próprio dono, né? Então, você tem aí um contexto muito comum no mercado nacional. Você tem aí empresas de médio e pequeno porte, de cunho familiar, que produzem já há algum tempo e que muitas vezes não tem assim um processo profissionalizado de gestão, né? E que aí você, enquanto consultor, enquanto administrador, pode contribuir. Nos últimos meses, a empresa Vila Grega teve uma alta na sua demanda. Diante de um possível crescimento acelerado, é preciso reorganizar boa parte do processo de produção. Aspectos críticos que aconteceram aqui no nosso caso fictício e que a gente pode fazer uma analogia com a nossa atividade prática, no dia a dia do profissional. Falta de planejamento, muitas empresas deixam a desejar nesse quesito, não desenvolvem bons planejamentos, sobretudo de produção, acaba que falta material, não tem uma produção organizada, isso acaba desgastando o colaborador, perdendo qualidade, aumentando o custo, abaixando qualidade e muitas vezes não atendendo aos pedidos. Então são questões aí que a gente traz para estabelecer essa reflexão inicial. O caso da Vila Grega, obviamente, é um caso fictício, que contém no nosso livro, no nosso material, mas que nos ajuda muito nessa reflexão. Muitas vezes o gestor, considerando sobretudo etapas de produção, onde você tem toda uma conexão entre equipamentos, sistemas de informação, capacitação de colaboradores, é fundamental o papel do gestor no sentido de organizar os principais processos, desenvolver uma estrutura hierárquica que possa ser seguida e que possa dar sustentação para as etapas produtivas, trabalhar de maneira integrada com diversos setores. Então, a área da produção ela deve trabalhar de maneira integrada com o setor de compras, com as áreas financeiras, para que você tenha, dentro dessa dimensão envolvendo a área produtiva, a conexão com a estratégia geral da organização, e isso contribui de maneira muito eficiente para que você tenha um bom desempenho e consiga organizar as suas principais projeções. Vamos colocar aqui na tela. Então, o que a gente pode sugerir para a Vila Grega, né? Ela precisa desenvolver um planejamento produtivo, ou seja, definir estratégias, desenvolver projeções, preparar as suas etapas de produção, organizar, desenvolver métodos. E aí a importância, né, do administrador no desenvolvimento de um layout, de um layout produtivo, no cálculo a respeito do trabalho que precisa ser empregado, definição de projetos, análise de desempenho. Então, toda a etapa de planejamento produtivo é um primeiro ponto que a gente pode sugerir para a empresa Vila Grega. O segundo ponto é a avaliação da capacidade produtiva. Então, qual a quantidade de produto que a Vila Grega consegue produzir em uma semana, em um mês, em 6 meses, no ano? Qual a capacidade de recursos de produção, né, que a empresa consegue trabalhar com um alto nível de eficiência, né? Então, são condições que precisam ser muito bem estruturadas, né? E o primeiro passo é justamente organizar isso.
quais são os recursos de entrada desse sistema produtivo, o que se espera dessa produção em termos de quantidade, em termos de qualidade e como desenvolver processos que possam reduzir custos, aumentar a qualidade e produtividade, gerenciando todo esse nível de performance empresarial, né? Além disso, dentro dessa estruturação, você tem todo o cálculo de capacidade que a empresa Vila Grega deverá realizar. Então, capacidade instalada é onde você tem uma ideia geral daquilo que pode ser produzido, sem considerar interrupções. A capacidade nominal, onde você tem a capacidade instalada menos o tempo de preparação e setup, e aí eu já estou considerando descontos na minha linha de produção. Quanto tempo eu levo para trocar um lote, para fazer manutenção de uma máquina? Quantos equipamentos eu preciso para que o tempo de manutenção possa ser minimizado, né? Capacidade efetiva, e aí a capacidade nominal menos as perdas, os processos de eficiência. Então, será que eu tenho muito desperdício, gargalo produtivo? E a capacidade realizada é justamente o comparativo para que você avalie as suas principais projeções. Então, são informações cruciais para que você, enquanto administrador, possa desenvolver um processo produtivo que possa realmente reduzir custos na sua empreitada, para que você tenha um nível de eficiência que possa, de fato, viabilizar a sua produtividade, para que você também consiga entregar alto nível de desempenho. Hoje em dia as empresas estão concorrendo de uma maneira muito intensa, então aquelas que se diferenciam são aquelas que conseguem entregar performance e desempenho e que têm um planejamento estratégico que possa de fato ser executado. Voltando aqui para a tela, então essa é uma perspectiva. E por fim, desenvolvendo todo esse planejamento, né? Essa conexão entre oferta de recursos e demanda, né? Onde você tem aqui decisões como contratar ou não pessoas, ampliar a hora extra, subcontratações ou gerenciamento dos estoques e toda a conexão. Como é que eu vou trabalhar o preço de venda, né? Como é que eu devo estruturar uma promoção? Será que para desenvolver essa promoção eu vou precisar contratar mais gente, pagar hora extra? De repente eu estou atrasando a minha entrega, quais são as condições de estoque? Eu devo subcontratar um serviço logístico? São decisões que o gestor ele deve saber avaliar, definir prioridades e estruturar tudo isso dentro de um planejamento estratégico que possa ser associado às etapas produtivas para que você consiga desenvolver um processo de produção com maior desempenho e eficiência, considerando esses principais conceitos relacionados à capacidade produtiva e gestão da produção. Atividade de interação. Eu trago nesse momento uma reflexão para que você possa enviar suas respostas, seus comentários, suas contribuições. Esse é o momento também para que você tire suas dúvidas, coloque seus comentários, faça a sua avaliação a respeito da aula, do conteúdo, da disciplina. É sempre importante a sua opinião. Vamos colocar aí na tela. Qual a importância em se determinar a capacidade produtiva de uma organização? Então fica essa reflexão aí na tela. Se você quiser também, envie suas perguntas. E lembrando, no segundo momento da aula, eu vou trabalhar com a plataforma do Kahoot. Então acesse kahoot.it, vou passar o código PIN aí no nosso chat, também vou passar aqui na nossa tela. Então faça o acesso na plataforma para que a gente possa participar de um quiz, vou colocar algumas perguntinhas de revisão e no final da aula a gente participa dessa dinâmica no Kahoot, ok? Vou deixar aí alguns segundos na tela, volto na sequência.
esse é o momento para que você envie perguntas, esclareça suas principais dúvidas e lembrando, no segundo momento da aula eu vou trazer a dinâmica no Kahoot. Peço que você acesse o fórum, participe dos conteúdos que estão disponíveis na web aula para que você consiga também complementar tudo aquilo que será proposto, né, em todo o nosso conteúdo aqui na nossa disciplina, ok? Muito obrigado pela sua participação. Localização das instalações de unidades produtivas. Um dos pontos importantes para que a gente possa discutir sobre gestão da produção é justamente as localizações onde você deve instalar a sua produção, a sua loja, o seu processo produtivo de modo geral. Isso muitas vezes depende de critérios que devem ser muito bem avaliados para que você consiga instalar a sua unidade produtiva em locais estratégicos, pensando em toda uma linha de transmissão, informações, transporte, se você está instalando a sua fábrica perto de um fornecedor ou perto dos seus clientes. Então, são pontos que muitas vezes o gestor ele enfrenta, ele se depara, ele precisa tomar as decisões. Vamos colocar aqui na tela. Localização das instalações. O local escolhido para a instalação de unidades produtivas, né? Então, você tem geralmente uma fábrica ou um centro de distribuição, ou até mesmo uma loja. De repente, você tem alguns processos na loja, né? A localização das instalações de unidades produtivas não são escolhas aleatórias. Pelo contrário, são decisões que demandam tempo e estudos aprofundados, ou seja, deve estar atrelada à estratégia empresarial. Então esse é um ponto importante, né? Onde eu devo instalar a minha fábrica, o meu processo produtivo, qual o melhor layout, que tipo de armazém eu devo implementar. São estudos que requerem, de fato, um aprofundamento. Critérios bem estabelecidos, vamos destacar alguns deles. Então eu preciso, de modo geral, minimamente avaliar esses critérios. Então, definir toda a base operacional, e aí a importância do plano de produção, né, todo o planejamento, como é que vai ser o processo de manufatura, de montagem, a sede administrativa. Então, qual é a base das minhas operações? Será que eu devo separar setor administrativo e setor produtivo? De repente, que tipo de estratégia eu devo desenvolver aqui para que eu consiga implementar, de repente, minha produção num determinado local e minha gestão eu posso trabalhar em um método mais flexível. Isso vai depender da sua estratégia, do seu modelo de negócio. Se a sua fábrica ou a sua empresa ela está localizada perto dos consumidores, isso até que ponto é interessante, né? É preciso avaliar. A localização dos fornecedores. Eu tenho bastante fornecedor local, eu tenho que trabalhar com muitos fornecedores de fora. Como é que é a minha base de transporte, de comunicação? Eu tenho facilidades oferecidas para instalar, de repente, a minha empresa em uma cidade em detrimento de outra. São condições que o gestor ele vai enfrentar e ele precisa definir com muito detalhe dentro do seu planejamento para que ele consiga escolher locais estratégicos, como, por exemplo, onde eu devo instalar meu armazém, qual deve ser a infraestrutura, como eu devo trabalhar meu processo de unitização de embalagens, por exemplo, se eu devo implementar processos de gerenciamento de estoques de uma certa maneira, como é que eu devo trabalhar isso? Então, são decisões de nível estratégico, né, que muitas vezes o gestor responsável pela produção vai precisar desenvolver. Além disso, considerando esses parâmetros, né, ainda esses parâmetros, oferta de serviços específicos. Onde eu estou instalando a minha unidade produtiva? Tem água tratada, tratamento de esgoto, energia elétrica, linhas digitais para telecomunicações, escolas técnicas, hospitais. Isso vai depender da sua estratégia, do seu negócio, daquilo que você está produzindo. Isso precisa ser levado em consideração. Além disso, a qualidade de vida daquela região, aspectos culturais, clima, isso vai impactar diretamente na sua produção. Uma coisa, eu desenvolver um processo produtivo, de repente, num lugar muito frio ou num lugar, às vezes, muito quente, né? Se eu vou precisar de, às vezes, toda uma tecnologia que precisa de climatização, né? Então, tudo isso deve ser avaliado. Além disso, proximidade das empresas do mesmo segmento, até que ponto isso é interessante, além de toda a parte de custo de projeto, terreno, construção, regulamentos ambientais e aspectos locais, como estacionamento, atitudes da comunidade. Então você tem aí inúmeras possibilidades para que você possa instalar e implementar o seu processo produtivo. Então, são questões que devem ser trabalhadas pelo administrador de maneira integrada
com outros profissionais. Então, o profissional responsável pelo gerenciamento da produção, ele deve participar da estruturação do layout produtivo, quais são os equipamentos, qual deve ser o caminho crítico do processo produtivo, onde os setores devem estar bem posicionados, se o entorno ali do ambiente produtivo é interessante para aquela determinada produção, para o processo de gerenciamento de estoque, para as atividades de manutenção. Então, são condições, critérios que você, enquanto gestor, muitas vezes vai enfrentar e precisa ter muita clareza, ter muito planejamento na escolha exata para o seu processo estratégico de tomada de decisão. Vamos voltar aqui para a tela. Um outro ponto importante é a atuação em rede, né? Dentro dessa perspectiva, né? Quando eu considero uma localidade, um local estratégico para que eu consiga implementar a minha empresa, eu preciso pensar também nesse conceito de rede, ou seja, na conexão da sua empresa com fornecedores e clientes, né? Então, a operação produtiva deve ser pensada como processos interdependentes, isso é um ponto importante na atualidade, né? Conexão com outras operações, organizações e partes interessadas. Então, quem são seus parceiros, onde estão seus fornecedores, se eu tenho, às vezes, processos conjugados com os meus fornecedores, que eu dependo deles para implementar minha produção, né? Atuar em rede não significa necessariamente estar geograficamente no mesmo local, né? Você não precisa, às vezes, estar do lado do seu fornecedor. Às vezes você tem um processo que passa primeiro lá, um processo de pintura, por exemplo, que você não tem essa tecnologia, você manda lá para o seu fornecedor e aí entra a ideia de outsourcing, né? De contratação, terceirização, né? São pontos importantes. Além disso, decisões estratégicas para que você possa pensar nesse mecanismo de rede, né? Integração, verticalização, né? Qual parte da rede a operação produtiva deve ter? Deveria possuir algum dos seus fornecedores ou clientes? É comum, muitas vezes, num pátio industrial, você encontrar a indústria e fornecedores dentro da empresa, com parcerias, com empresas muitas vezes terceirizadas ali dentro, complementando o seu processo produtivo. Então, você trabalha um processo de integração, de verticalização da produção. Às vezes eu tenho uma tecnologia interessante aqui no meu polo, eu posso iniciar um processo, mas seria interessante enviar para o meu parceiro comercial para que ele possa terminar essa produção. Setores como montadoras, setores de vestuário, são muito comuns você encontrar essa prática. Vamos voltar aqui para a tela. Além disso, a localização das operações, e aí toda essa perspectiva estratégica, e o alinhamento da capacidade produtiva, até que ponto eu devo produzir aqui dentro, até que ponto eu devo entregar isso para o meu parceiro, subcontratar, para que eu consiga trabalhar essa perspectiva de rede de uma maneira estratégica que possa beneficiar a minha organização, né? E dentro dessa abordagem de rede, nós temos alguns conceitos, né, e práticas gerenciais que é importante a gente definir. O conceito de cluster, agrupamento de empresas similares em uma determinada região, que tenham as mesmas características econômicas e com objetivo comum de competitividade. Então, você pode encontrar clusters de varejistas, empresas de tecnologias, empresas de turismo, empresas da área logística, né? É muito comum o mercado financeiro, onde você tem determinadas regiões específicas de empresas daqueles setores, né? Polos industriais, polos tecnológicos, né? Geralmente, esse agrupamento pode ser definido como clusters. Condomínio industrial é uma configuração em que alguns fornecedores estabelecem suas instalações nos arredores da planta montadora. Você encontra isso muito em montadoras automobilísticas, onde você tem diversos fornecedores interconectados, né, e que estabelecem uma relação muito próxima, né? Então aqui um cluster do mercado financeiro, por exemplo, né, onde você tem lá em São Paulo, por exemplo, um polo financeiro, né, em Nova York você tem então lá um polo financeiro onde você tem empresas, né, que se aglomeram ali estruturando um setor, empresas de turismo, varejistas, indústrias, né? Você encontra muito essa prática. Consórcio modular, fornecedores nas mesmas instalações responsáveis pela fabricação e montagem. Montadores também trabalham dessa forma, indústria têxtil, você encontra muito isso. Cooperativas, união de diversas propriedades na mesma região geográfica para um objetivo comum. Exemplos, produtores rurais, cooperativas de coleta de resíduos urbanos, cooperativas de crédito financeiro, você tem esses exemplos, né? São também formas de associação, de trabalho em rede, né? Produtor rural, resíduos urbanos, onde você tem modelos de organização, modelos produtivos, né?
não necessariamente precisa ser uma fábrica, mas modelos de produção, modelos que contenham processos que de alguma maneira entregam informações, produtos ou serviços, né? Esses são os pontos importantes. Então a gente traz esse conceito de rede, o quanto isso é fundamental para que o gestor consiga definir estrategicamente a melhor forma de implementar o seu processo produtivo, se eu devo estar perto dos meus fornecedores, perto dos meus parceiros. São condições que muitas vezes o gestor da área da produção ele precisa desenvolver estratégia, critérios para o processo de tomada de decisão e para a definição correta do melhor layout e melhor aspecto relacionado à gestão da produção. Projeto organizacional e classificação dos sistemas de produção. Eu destaco nesse momento a importância dos conceitos de gerenciamento de projeto para que os gestores possam organizar e planejar melhor a sua etapa produtiva, tendo uma visão mais ampliada a respeito da sua empresa e com relação aos seus processos produtivos. Vamos colocar aqui na tela. Então, eu destaco aqui, desenvolvimento de projetos, né? Isso faz parte do profissional que trabalha diretamente com a administração da produção. Ele precisa compreender minimamente os principais critérios e requisitos para desenvolver e projetar processos, produtos, serviços e modelos produtivos. Como é que eu desenho isso, né? Todo o fluxo de atividade, as principais entregas, a estruturação dos equipamentos, o dimensionamento da equipe. Isso deve ser desenvolvido dentro de um projeto, né? Ou seja, projeto para que você consiga construir sistemas flexíveis de produção, né? Nesse sentido, atender o mercado e competir de modo eficiente, né? Então, nós temos aqui o conceito, né, de projeto organizacional relacionado à área de produção. Então, se você pretende desenvolver um processo produtivo, é fundamental que você saiba estruturar um projeto que pode ser definido como um conjunto de prescrições e ações temporárias com início e fim, com o objetivo de criar produtos, serviços ou processos produtivos. Então, a administração pautada pelos pré-requisitos da gestão de projetos é algo extremamente importante na atualidade. As empresas estão cada vez mais estruturando critérios de gestão de projetos dentro das atividades produtivas para que as empresas possam desenvolver produto, desenvolver pesquisa relacionada aos principais processos produtivos e para que você consiga agregar cada vez mais planejamento, conhecimento e organização dentro das suas etapas produtivas. Vamos voltar aqui para a tela. Então, nós temos aí essa definição. Processos organizacionais, um conceito também que está totalmente entrelaçado com o conceito de projeto, né? A ideia de processos, né? Então, toda a nossa discussão sobre gestão da produção, a gente vai falar de processos, né? Então, seriam os processos organizacionais ou processos empresariais, no caso das empresas, né? Ou processos de negócios, né? Consiste na integração de atividades, tarefas e comportamentos executados por pessoas, sistemas e ou equipamentos para alcançar um ou mais resultados. Os processos definem a forma como as organizações executam o trabalho com o intuito de entregar valor aos interessados, né? Então, produção é entrega de valor. Quando a gente fala em processos, estamos falando exatamente das atividades, então como organizar as principais atividades, como definir a separação das principais tarefas, né, que compõem essas atividades, comportamentos, né, que devem ser implementados dentro de um processo produtivo, que geralmente é executado por pessoas, sistemas e ou equipamentos, né? Então você tem aí todos esses aspectos envolvidos num processo produtivo, né? São conceitos importantes que devemos levar em consideração em toda essa estruturação envolvendo processos organizacionais. Então são conceitos extremamente relevantes, né? Dentro da nossa área, é importante que o gestor saiba organizar minimamente projetos que possam trazer mais viabilidade em termos de construção de produtos, elaboração de processos de produção, muitas vezes desenvolvimento de um sistema de gestão da qualidade. Você depende dos conhecimentos relacionados a gerenciamento de projetos e também a importância em saber organizar, estruturar as principais atividades e tarefas que compõem
os principais processos organizacionais. Voltando aqui para a tela. E aqui a gente trabalha com essa ideia de sistema de produção, né? Então, na medida em que eu tenho toda uma estrutura de projetos, a definição dos processos que eu preciso implementar, eu devo ter muito mais condições de avaliar, classificar o meu sistema de produção. Então, você tem aqui, por exemplo, a classificação das operações, né, dos processos, e a minha empresa ela pode desenvolver processos contínuos ou processos repetitivos. Isso vai depender daquilo que eu estou produzindo. Processo contínuo, pensando em larga escala, por exemplo, indústrias que fabricam, né, produzem energia elétrica, petróleo, produtos químicos, né, serviços de aquecimento, sistemas de monitoramento por radar, são exemplos de processos contínuos. Observações. Não podem ser identificados individualmente. Então, vamos imaginar uma hidrelétrica. Ela está produzindo ali, de maneira contínua, energia elétrica. Então, essa é a ideia, né? Você tem um processo contínuo de produção. Já o processo repetitivo em massa, onde você tem produtos como, por exemplo, da indústria automotiva, produtos têxteis, na área da pecuária, né? Entre outros exemplos em que você tem grande escala, padronização e estrutura pouco flexível, né? Vou colocar aqui dois exemplos. Produção em massa, onde você tem aqui produtos padronizados, né? Você tem essa ideia de linha de produção em massa, e processos contínuos, que é o caso aqui de uma energia elétrica, onde você tem um processo que geralmente não tem interrupções. É claro que existem os problemas, né? Mas a ideia é que seja algo contínuo, que tenha um fluxo de informações. Então, são processos de produção importantes. É fundamental que você, enquanto gestor, ao avaliar a sua capacidade produtiva e as questões que estão associadas aos seus produtos, isso será determinante para a definição dos principais processos de produção e para a organização das atividades dentro da sua unidade produtiva. Mais um ponto aqui na tela. Então, você tem aí esses exemplos, né? Além disso, existem os processos em lote, conhecido como flow shop, linha de produção. Também produtos geralmente de menor escala, alimentos industrializados, reparos automobilísticos, né? Você tem um volume médio de padronização e equipamento pouco especializado, quando você tem um processo repetitivo em lote, né? E por encomenda, conhecido como job shop, fabricação, por exemplo, de navio, né? Fabricação de avião ou serviço de arquitetura, né? Que atende às exigências do cliente de maneira customizada, né? Então, exemplos, né? Por encomenda, geralmente na área de arquitetura, por exemplo, você desenvolve projetos, né? Você vai fazer um projeto por encomenda, sob medida. Então, existem processos de produção aqui envolvidos. Ou móveis planejados, por exemplo, onde você precisa atender uma demanda customizada. São exemplos por encomenda. Ou produção em lote, onde você tem que lotes de produção. Indústria de componentes, automóveis, né? Indústria de bebidas, onde você tem aí lotes de produção. Então, são exemplos de sistemas produtivos que o administrador precisa compreendê-los e de fato, saber organizá-los para que isso possa trazer muito mais eficiência e produtividade e para que o gestor consiga desenvolver um projeto e processos bem organizados, garantindo cada vez mais desempenho para as etapas produtivas da sua organização. Projeto do produto e processo produtivo. É um ponto importante destacar, é justamente a forma com que a empresa vai desenvolver a sua etapa, o seu sistema de produção, acaba dependendo das características e de toda a dinâmica envolvendo o próprio produto. Vamos colocar aqui na tela. Então, essas relações, elas são relações muito, vamos dizer assim, conectadas, né? Para que você consiga definir o seu processo produtivo, é importante que você compreenda, de fato, as principais características daquilo que você está produzindo, ou seja, do seu produto, da principal entrega. Então, é importante que o gestor ele participe da elaboração também do produto. A equipe de produção, os administradores, os gestores que estão à frente das etapas produtivas, eles devem ter uma participação no projeto do produto, então definindo e compreendendo as principais características daquilo que será produzido,
as melhores formas de produzir, né, acabam sendo consequência desse conhecimento, e o desenvolvimento dos métodos e sistemas de produção. Então, o tipo de produto, muitas vezes, define o sistema de produção. Olha o quanto é importante, né, o profissional da administração, da produção, compreender as características, o projeto envolvendo o produto, para que isso possa ser colocado em evidência na hora de estruturar um plano de produção. O projeto do produto e do processo produtivo deve ser realizado de maneira integrada. Essa é a ideia, então, né? Os gestores, eles precisam realmente prestar muita atenção a esses detalhes. Então, como é que eu vou definir a minha capacidade instalada, a minha infraestrutura, se eu não conheço aquilo que eu estou produzindo, os principais detalhes a respeito do projeto relacionado ao produto, quais são seus componentes, suas características, suas formas de armazenamento. Então, essas informações, elas serão determinantes para que você, enquanto gestor, possa desenvolver uma estratégia, toda uma sistemática envolvendo planejamento e programação da produção. Voltando aqui para a tela. Então, a gente tem aqui essas definições, né? E o desenvolvimento de produtos, ele está atrelado à base de gerenciamento de projetos e à conexão com outras áreas, né? Então, o profissional que trabalha na gestão da produção, ele precisa se conectar com a galera do marketing da área comercial, com a equipe de tecnologia e de processos, para que, de maneira integrada, as empresas possam desenvolver estudos de viabilidade técnica e econômica, desenvolver protótipo, avaliar a percepção de mercado, desenvolver o projeto produtivo de maneira mais efetiva, integrando a área comercial, setor de engenharia, área de tecnologia, né, fazendo testes no próprio mercado, prototipação, né, e trabalhar o processo de melhoria contínua daquilo que está sendo desenvolvido. Então, são pontos importantes nesse sentido. Além disso, dentro da estruturação e a avaliação do projeto do produto, é importante especificar detalhadamente. Então, a especificação do produto, isso implica descrição detalhada, seus componentes, isso é fundamental, e vai determinar condições e critérios para o desenvolvimento da etapa produtiva, qual é o nível de padronização, uniformização que você deve atender. Isso vai depender também da característica da sua empresa, da sua produção e daquilo que você quer entregar. Como desenvolver um processo simplificado, eliminando desperdícios, eliminando situações complexas que podem ser muito onerosas. Desenvolver toda a etapa de prototipação, testes, experimentações, tanto na linha produtiva quanto no mercado, e avaliar o ciclo de vida dos produtos, né? Você tem aqui um conceito, o conceito de CVP, que é uma perspectiva muito interessante que a gente traz aqui. O que significa o CVP? É justamente o ciclo que você relaciona ao longo do tempo o desempenho das vendas de um determinado produto. E por que isso é importante? São informações da área comercial, que implica a projeção de demanda, que implica situações que vão determinar, por exemplo, as estratégias de compra, as estratégias de gerenciamento de estoques. Então, essa conexão entre a área comercial e gestão da produção é fundamental, não apenas a área comercial, mas a empresa de modo geral. Então, aqui no ciclo de vida dos produtos, você tem a fase de introdução, onde você está fazendo teste, lançando o produto. Esse produto começa a desenvolver, o mercado começa a crescer, você entra na fase de crescimento, até chegar ao nível de maturidade, onde você tem aqui os maiores lucros, o seu produto já atendeu o seu público-alvo, e a partir daqui, ou essa curva ela se expande, ou o seu produto cai em declínio. E aqui é o momento de reestruturar a sua etapa produtiva, de revisar o seu produto, aquilo que você está oferecendo para o mercado. Aqui algumas características de cada uma dessas áreas, né? Onde você tem aqui o lançamento e o crescimento, você tem investimentos em lançamento, pesquisa, comunicação, até chegar no nível de maturidade, onde você tem relativamente lucros estabilizados, e a fase de declínio, onde as vendas despencam. Então você tem toda essa estrutura que precisa ser muito bem avaliada e conduzida pelo gestor da administração de maneira conectada com outros profissionais. Então, a área comercial ela é fundamental em termos de estudo de mercado, projeção de demanda. Isso vai impactar diretamente na forma com que você vai desenvolver a sua etapa produtiva, como você vai desenvolver um processo estratégico de compras, de gerenciamento de estoques, toda a área de suprimentos
tem uma integração direta com as projeções comerciais e, consequentemente, a etapa produtiva acaba sendo um aspecto crucial nesse meio de campo. Voltando aqui para a tela. E, por último, então você tem toda essa integração, né? Todo esse ciclo que envolve diferentes processos, a avaliação do ciclo de vida dos produtos, os principais setores de interesse, configurando uma visão muito mais funcional a respeito da sua produção. Então, você tem aqui, por exemplo, setores produtivos, que são os clientes internos. Então, como atender a área de projeto, de fabricação, montagem, armazenamento, transporte. Você tem também os setores de mercado, que são os clientes intermediários. Vamos imaginar uma indústria, vai vender para varejistas, para distribuidores, atacadistas, né? E os setores de consumo, aqueles que de fato vão consumir o produto que está sendo produzido. Então, a indústria ou o gestor que está desenvolvendo o processo de fabricação, de produção, de montagem, ele deve pensar dentro dessa perspectiva integrada. Quem são os meus clientes? Quem são os meus consumidores? Como desenvolver um mercado de fornecimento. Então, toda essa estrutura depende de um bom planejamento, de toda uma estruturação envolvendo estratégia, tomada de decisão e organização referente aos processos de gestão da produção. Situação problema 2. Eu trago nesse momento a continuidade da nossa reflexão a respeito do caso da empresa Vila Grega, o caso fictício que contém no nosso material e que, de certa forma, nos ajuda a trabalhar um pouco dessa perspectiva entre teoria e prática. Vamos colocar aí na tela. Então, é o caso da Vila Grega, uma empresa no segmento de vestuário, consolidada no mercado por meio de suas marcas e roupas sociais masculinas. Então, esse é o caso ali fictício do nosso livro, né? Apenas retomando para que a gente possa ampliar a nossa discussão. As projeções dessa empresa buscam um crescimento de 10%, e o senhor Eucário, que é o próprio dono, dentro dessa gestão familiar, ele pretende buscar essas condições. E você, enquanto consultor, deve auxiliá-lo nesse sentido, né? Surgiu uma oportunidade para a empresa Vila Grega atuar no mercado indiano. Então, a gente está falando aqui de exportação. Fecharam aí 10 anos de contrato com a Índia. Então, a empresa ela possui uma capacidade limitada de fabricação. A estrutura compatível da Vila Grega atende apenas à demanda interna. Então, esse é o problema, né? Aspectos críticos nesse sentido. Falta de estrutura técnica para exportação, esse é o primeiro ponto. Necessidade de ampliação, então, onde colocar essas novas instalações? Aí o ponto de interrogação. E reavaliação dos processos produtivos. Então, é um caso fictício, né, obviamente, mas que traz essa condição, né? Imagine essa empresa tendo que exportar. Então, que tipo de decisão esse gestor vai precisar desenvolver? Onde instalar essa fábrica? Quais são os critérios? Será que eu devo instalar essa unidade fabril no Brasil ou na Índia? Como é que eu devo desenvolver todo o meu processo de estruturação da minha unidade produtiva? Então, são condições que muitas vezes as empresas se deparam. Hoje você tem um mercado extremamente globalizado, cada vez mais as empresas estão importando e exportando, então isso é muito comum, né? São situações que muitas vezes a gente se depara. Vamos colocar aí na tela alguns pontos. Então, o que essa empresa vai ter que avaliar? Primeiro ponto, onde instalar a unidade fabril? Então, qual é a base de operação? Eu tenho já uma infraestrutura prévia que eu consigo ampliar, ou eu preciso investir em um novo barracão, tirar minha empresa daqui? Onde está localizado o mercado? No caso, o mercado externo da Índia, né? Como é que eu devo desenvolver todo um processamento de envio de mercadoria, produção? Será que eu devo produzir metade aqui ou metade na minha planta que eu vou instalar lá na Índia? Afinal de contas, lá tem alguns fornecedores que me ajudam nesse sentido, né? Qualidade de transporte, quais são as facilidades oferecidas? Será que de repente eu tenho um subsídio fiscal para instalar minha empresa lá? Então são condições que a empresa Vila Grega vai precisar avaliar, inevitavelmente, né? E muitas vezes rever essas novas instalações e reavaliar processo de produção para que os produtos possam chegar no mercado externo, né? Então, além disso, isso vai depender do mercado externo. Então, qual a qualidade de vida lá na Índia, qual que é o clima, compensa instalar pelo menos metade da minha produção lá, ou parte dela, ou preciso levar tudo para lá? Quais são os aspectos culturais, isso é importante, né? As atitudes locais, isso é fundamental avaliar, além de toda a parte de custo de projeto e regulamentos. No caso, os regulamentos de exportação, regulamentos lá do território onde você vai vender, são algumas condições. Então, pensar na área produtiva, em toda a parte de procedimento interno, nos principais
clientes, intermediários, transportadores, empresas que vão trabalhar na operação logística e os clientes, pode ser os atacadistas, os varejistas e os consumidores que estão instalados lá naquele território. Então são algumas condições, alguns exemplos, né, apenas para que a gente possa estabelecer essa reflexão. Muitas vezes são condições que o gestor ele enfrenta, que ele se depara no seu dia a dia. Então esse momento é apenas para que a gente consiga trazer um pouco da teoria, avaliar essas condições na prática, considerando os principais métodos, técnicas e abordagens relacionadas à gestão da produção. Atividade de interação. Possa trazer um pouco dessa revisão conceitual. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Coloque aí também a sua opinião, o seu feedback a respeito da aula, do conteúdo no nosso chat, para que a gente possa também avaliar a sua opinião. Muito obrigado pela participação. Recapitulando, eu trago nesse momento aspectos gerais que foram trabalhados na nossa aula. O objetivo dessa aula é trazer aspectos introdutórios referente à administração da produção, destacando seus principais conceitos e fundamentos. Vamos colocar aqui na tela. Então essa foi a interpretação da primeira unidade do nosso livro, dando destaque aos sistemas de produção, né, trazendo inicialmente o conceito e os fundamentos, né, da administração da produção, um pouco da sua perspectiva histórica, né, questões que são importantes no sentido de pensarmos os principais conceitos na área da administração e a sua aplicação no setor produtivo, né. Falamos sobre planejamento da capacidade, trazendo aí conceitos de capacidade nominal, efetiva, instalada e as suas relações. A importância em definir parâmetros para que você possa instalar a sua unidade fabril, quais são os critérios, condições que precisam ser realizadas e a importância do desenvolvimento de projetos, né, projetos relacionados ao produto, relacionados aos processos de produção, dando ênfase a toda essa discussão relacionada à administração da produção. Então essa é a interpretação. O nosso objetivo foi trazer a interpretação do primeiro capítulo do nosso livro, dando destaque aos sistemas produtivos, colocando em evidência os principais conceitos, características e as conexões entre as estratégias de desenvolvimento de projetos empresariais e toda a área de desenvolvimento de processos e gerenciamento da produção, ok? Então, essa foi a nossa primeira aula, trazendo aspectos introdutórios. Eu espero que esse conteúdo seja relevante para o avanço intelectual da sua jornada acadêmica e também para que você consiga introduzir alguns desses conceitos e ideias no seu dia a dia, na prática profissional. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado dessa aula, eu desejo a você bons estudos e até a próxima.